Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei, e há nada mais louco do que é Cristo. Hoje eu vou trazer aqui uma história de conversão ao catolicismo dessa moça que é ex-presbiteriana. Olha só o relato dela. Apesar dela estudar a fé católica, buscar a questão da patrística, estudar muito, mas foi Maria, nesse processo, né, a experiência com Maria que fez ela se converter. Olha só. Olha só, minha história com a fé, ela vem desde cedo, né? Meus pais eram católicos, minha mãe, na verdade, católica, e meu pai de raiz evangélica. Protestante, evangélico todos nós somos, né? Mas aí, quando meu pai se casa com minha mãe, eles me batizam na igreja católica, né? Muito importante, graças a Deus. Me batizaram lá. E aí, depois que ele casa, ele vai pra igreja evangélica e leva minha mãe junto. Porque naquele tempo, né, onde o marido ia, a esposa ia junto. Não tinha essa história de você vai pra sua igreja, eu vou pra minha. Né? Que acontece muito com alguns casais hoje. E aí, minha mãe foi pra igreja evangélica, me levou junto. Era Assembleia de Deus na época. E aí eu cresci lá com eles. Meu pai foi e sai da igreja nesse tempo. E minha mãe continua e eu vou junto com ela e minha irmã. Depois que eu viro adolescente, aí eu começo a questionar algumas questões doutrinais e começo a olhar para outras igrejas, né? Aí foi quando eu conheci a Igreja Batista. Aí passei 8 anos ainda na Igreja Batista, na adolescência. Aí minha mãe, nessa época, começou a ir junto comigo. Aí saiu, migrou da Assembleia pra Batista junto comigo. E lá a gente fazia muito estudo, eu era professora de escola bíblica, sempre engajada no Ministério do Louvor, líder de mulheres, sempre que tinha, tudo que tinha eu participava. Programa de rádio, eu participava também, o que tinha, eu tava de dentro. E aí, quando foi, acho que uns 8 anos depois, eu me afastei da igreja nessa época e fiquei um tempo meio revoltada, disse assim, meio em crise de fé. E nessa época, minha irmã tinha um relacionamento e esse namorado dela era da presbiteriana. E convidou a gente pra ir lá. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei logo encantada. Eu digo assim, foi encanto. Quando eu cheguei lá assim, o homem é miserável, o homem é mau, a gente é imundo, não existe nada de bom na gente. Eu disse, é assim mesmo que eu me sinto. Eu cheguei lá me sentindo assim, né? Achei muito bonito, né? Porque a gente sabe que, assim, dai a César o que é de César, os presbiterianos, eles estudam muito, né? Falam com muita propriedade do que eles acreditam, né? E aí, aquilo me encantou naquele dia que eu fui lá. E aí, comecei a visitar cada vez mais. E aí, fui começando a estudar a reforma protestante com mais profundidade, porque lá na Batista era bem mais raso, o calvinismo. Aí quando a gente migra pra lá, eu começo a fazer parte e fazia, acho que em média 5 anos que eu tava participando lá com minha família, minha mãe vai junto comigo também, conversei o homem na letra. Porque há quem pense que normalmente a gente sempre tava falando aqui antes de começar o podcast que um católico, né, bem informado que estuda, ele jamais vai se converter ao protestantismo, né? Agora um católico que não estuda, ele tem facilidade de, através das emoções, passar, né, pro outro lado. Mas um protestante que começa a estudar, ele tende a querer ir pra igreja una, né? Santa. Exato. E aí, quando a gente vê isso, todo mundo pode pensar que foi através disso que eu me rendi. E não foi. Porque quanto mais eu lia, mais eu fazia assim, não é possível, não. Isso aqui não. Eu digo, não, isso é conversa. Como é Esse que negócio pode? de tradição, isso tem nada a ver. Magistério, né? Que história é essa? Não. Aí comecei a rejeitar. Eu comecei a criar uma rejeição. Quanto mais eu estudava, e ele começou a estudar patrística, e quando ele começa a estudar patrística, ele começa a me revelar, assim, bem sutilmente. E estudei isso aqui hoje. Olha, tu sabia que desde o século II existe devoção mariana? Eu disse, tem. Aí eu, sim. Já tem aqui, ó. Aí chegou a mostrar, né, ó. Essa aqui foi a primeira imagem que foi encontrada. E não sei o que, legal, tá bom. Aí isso aí foi alguém que inventou. Aí você rejeitando sempre, né? E quando a gente começa nesse processo, cada vez mais ele sutilmente vai entrando, trazendo dados. E aí eu começo a ficar assim, eita, possibilidades. Mas mesmo assim, coração totalmente duro. E aí, quando eu passo a pensar na fé católica, já não é por conta disso aí, não, de estudo, de patrística, não. Foram as experiências pessoais que eu fui tendo, principalmente através de Nossa Senhora, né? Ela que mais me impedia de ser católica, porque eu achava a igreja católica uma igreja que era idólatra, que não centralizava a Jesus e a Deus. Então eu tinha uma visão que ela era o problema da igreja católica. Dizer, ela é o problema da igreja, né? Porque as pessoas, elas colocam ela na frente de tudo. E que a gente sabe que existe uma realidade de algumas pessoas que a idolatria acontece. Isso em todas as igrejas, né? Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra um pastor, tem gente que pode idolatrar um santo, de fato, né? Acaba atrapalhando as coisas pela má informação, má catequese também, muitas vezes. Mas quando eu olhava pra isso, eu via como um grande problema. Ela era meu grande empecilho, né? E ela foi quem me resgatou. Quando eu digo isso, eu digo que eu sou católica hoje, foi pelas mãos de Maria, né? Foi pelas mãos de Nossa Senhora. E é quando eu começo a ter essas experiências de fé. Porque eu lembro que eu orava muito e dizia assim, Jesus, olha, pra mim é impossível.
Não vai, não vai. Ou o senhor converte esse homem ou a gente não casa. Eu dizia assim, o senhor cuida, olha, se o senhor cuidou de fazer eu sonhar com ele, eu entrar em contato com ele, o senhor cuida de converter o coração dele. Não é comigo não, é com o senhor agora. E eu sempre orando, dizendo isso. Quando chega no mês de novembro, Diego diz assim, amor, me convidaram pra tocar. Senta, levanta, lê, todo mundo acompanha. E eu não entendia aquele processo. E naquele dia eu vi de uma maneira diferente, né? Nunca tinha participado de uma celebração daquela. E ele pede pra gente levantar e contemplar o Cristo crucificado. Quando ele pede isso, eu digo, não acredito que eu vou contemplar a imagem. Já fiquei assim, né? Contemplar a imagem, lá vai eu aqui. Eu lá, camuflada, porque eu fazia tudo, viu? Eu levantava, eu sentava, camuflada, pra ninguém saber que eu não era dali. Levantava, aí começa a tocar Belíssimo Esposo. Durante esse momento de contemplação. O beijo da cruz, né? Aí eu começo a chorar. Do nada. Eita. Aí eu me sentei. Eu começo a chorar e eu disse, que negócio é esse? Chorando, olhando pra imagem. Eu disse assim, não, Thalia, essa imagem tá muito sangrenta, deve ser isso. Ó, já colocando a resposta na Já minha tem o cabeça. chip da contra-argumentação na cabeça, né? Ativadíssimo. Nossa Senhora. Jesus sangrando, sofrendo ali. Tu viu isso, ficou a música, essa melodia. Sentei. Me envergonhada por estar chorando na igreja católica, numa celebração. Envergonhadíssima. Porque pra mim, eu não iria sentir nunca nada parecido ali naquele lugar. E quando eu vou, me sento, aí depois todo mundo se senta e a gente vai saindo, né? Aí uma das madrinhas da gente de casamento, que na época era só amiga, né? Ela disse assim, ei, vem cá, tem um convite. Eu queria convidar vocês para o seminário de vida no Espírito Santo. Aí eu, eita, seminário. Não sabia o que era. Não, pastor, vai dar o seminário? Não sabia que era um seminário de renovação carismática. Não sabia que tinha momento de cura e libertação, momento mariana. Eu disse, vou, seminário, pensei que era palestrinha. Vou, palestras, né? Vou. Aí prometi para ela que ia para essa palestra. Só que aí, nesse processo, antes de chegar esse seminário de vida no Espírito Santo, eu e Diego, a gente começou a falar mais sobre casamento, né? Sobre a necessidade, o desejo de casar, de ter um namoro santo, de o casamento não precisar demorar muito. E nessa história, eu vou falar com o meu pastor na época, e ele disse que eu seria disciplinada da igreja, se eu casasse na igreja católica, ou só no civil, ou na igreja presbiteriana. Então, assim, não tinha chance pra mim de não ser disciplinada, porque eu estaria casando com um não crente. Disciplinada seria o quê? Explica um pouquinho esse termo. Eu seria afastada de todo qualquer ministério que eu participava do Ministério do Louvor, fazia parte dos ministérios da igreja, eu não poderia exercer nada, só visitar a igreja, né? Ir para o culto e voltar pra casa. Eu não poderia exercer nenhuma função na igreja. E não poderia ceiar, né? Fazer parte do simbolismo. Comer o bolinho. Não ia poder fazer parte do simbolismo. Então, assim, nesse processo aí eu fiquei chocada. Foi o primeiro choque que eu tive. Eu disse, peraí, como é que eu vou trazer Diego pra cá com essa rejeição? Aí a primeira coisa que ele disse, na minha cara, era que Diego era um não cristão, por ser católico. A igreja trata o católico como não cristão, minha irmã. Aí eu disse, A presbiteriana tem essa visão. Tem essa visão, do católico como não cristão. Então, eu gosto muito de trazer. Então, pessoal, eu gosto muito de trazer essas histórias sobre conversões, né? Que elas são muito bonitas para a gente escutar e refletir sobre a nossa fé também, como católicos. E você perceba que a história dela foi uma história que foi se desenhando de modo muito particular. Então, a questão da conversão de protestantes para a Igreja Católica é algo que acontece de diversas formas. Você vai ver diversas experiências, diversos relatos sobre como aconteceu isso. E isso que é muito particular, essa questão muito particular é muito bonita, muito interessante. Eu vou deixar o link aqui do podcast, do EcclesiaCast, que é do Segundo Católico. Eu recomendo que você se inscreva, assista o vídeo todo. O canal dele é muito bom e eu recomendo muito que você vá lá, assista os vídeos e esses podcasts que eles estão fazendo. E salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei.